Graças a Deus, boa noite, queridos, graça e paz, amém? Obrigado, pastor Sandro, pelo convite, obrigado pelo carinho, pelo privilégio de estar aqui pela primeira vez. Venho bastante a Campinas, tenho muitos amigos aqui, um deles esteve pregando ontem aqui, o pastor Luciano e tantos outros queridos amigos, mas é uma honra estar aqui pela primeira vez. E eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário reservado e preparado para o teu coração. Hoje à noite você pode dizer amém por isso, não? Eu costumo dizer que até esse momento o culto ele é direcionado da terra para o céu. A gente canta, a gente ora, a gente apresenta a Deus as nossas petições, a oferta, o dízimo. Mas agora o culto inverte de direção, o culto vai do céu para a terra. É Deus falando conosco através da sua palavra, e eu sei que Deus tem uma palavra do trono dele para o seu coração hoje. Tá certo, gente? Eu estou acompanhado da minha esposa, Daniela, está sentada aqui, somos casados vamos fazer 17 anos de casados agora em abril, temos 3 crianças que estão todas com a avó lá hoje, então esteja orando pela minha mãe, que deve estar passando o aperto agora, né? Ela merece as nossas orações, e depois de tanto tempo aí com 3 filhos, arrumei agora uma cachorra, que está com a minha mãe também. Então a cachorra vai fazer 1 ano agora. Ai, falta de juízo, né? Mas vó é para isso mesmo. Estraga um pouco e a gente depois tenta consertar de novo, né? Que maravilha. Gente, eu vou pedir para você abrir a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22. Por favor, quero olhar para um texto tão conhecido da palavra com você hoje à noite e poder meditar em algo que Deus tem posto no meu coração. Eu quero misturar essa palavra com um testemunho e no final eu trouxe um material, vou falar depois no final, se você quiser pode dar uma olhada nele lá com carinho, tá bom? Tem tudo a ver com o que certamente o Senhor tem para nós hoje. Gênesis 22, nós vamos ler do 1 ao 5. Quando você estiver em Piracicaba, por favor, vá nos fazer uma visita, vai ser uma honra, uma alegria mesmo poder recebê-lo. Obrigado, poder recebê-lo lá em nossa igreja. Diz assim, todos acharam, amém? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vamos orar? Deixa a sua Bíblia aberta. Pai, eu quero te agradecer pela bênção, pelo privilégio da gente estar aqui hoje à noite, nesse sábado. Eu sei que a gente não está aqui para cumprir um compromisso religioso. Eu sei que a gente não está aqui porque não temos outra coisa para fazer. A gente está aqui porque temos um encontro marcado com o Teu Espírito Santo, com o Senhor. E eu peço agora, Deus, se existe resistência na mente, no coração,
se existe alguma barreira espiritual, alguma voz que não seja a tua, que nessa noite caia por terra em nome de Jesus, porque nós estamos aqui sedentos e necessitados da tua voz, e é ela que nós desejamos hoje à noite, no nome de Jesus. Amém? E amém. Gente, como eu disse para vocês, eu tenho três crianças, uma de 15, uma menina de 15 e 2 meninos, de 11 e 9. E a cada 6 meses, a gente leva nossas crianças numa pediatra que também é endocrinologista. E então, a cada 6 meses, eles têm uma avaliação para fazer. Eles vão passar por um teste. Eles vão se pesar, vão fazer um exame de sangue para ver como é que está o colesterol, vão dar uma olhada no crescimento. Então, a cada 6 meses em casa, eu dou muita risada, porque na semana que antecede a avaliação é um perereco, porque eles fazem o seguinte: eu não vou comer muito chocolate essa semana, porque vai que eu engordei, e eu vou tomar uma dura da médica. E daí tem sobremesa e eles falam, não, eles comem os 6 meses inteiro, mas quando chega perto da avaliação, eles ficam com medo, se serão rejeitados, se serão desaprovados ou não pela médica. Eu me lembro quando menino, eu estudei num colégio católico, lá em Piracicaba, Dom Bosco, e a cada 2 meses também a gente tinha a semana do provão, que a escola chamava. E tinha prova a semana toda, às vezes tinha 3 provas no dia, prova de sábado, era uma semana bastante intensa, e muitas vezes eu e meus amigos passávamos o bimestre todo relaxado, só pensando em bola, em jogar vôlei, em brincar, em tal. Mas na semana que antecedia a semana do provão, era um perereco, porque a gente sabia que seria avaliado, e a gente ficava preocupado com aquela avaliação que viria. Na nossa caminhada com Deus, as avaliações e as provas também fazem parte da jornada. Em maio de 2018, eu vivi a maior de todas as provas da minha vida. Eu já tinha passado por inúmeras provas, como o divórcio dos meus pais, quando eu ainda era um garoto de 8 anos. Eu já tinha enfrentado questões financeiras terríveis quando meus pais se divorciaram. A gente vivia uma situação econômica bastante confortável, e daqui a pouco eu estava morando no fundo da casa dos meus avós, de favor. Vivi situações difíceis, economicamente falando, depois já casado, pelos desafios, as mudanças de ministério, a plantação da nossa igreja, que hoje está boa, saudável, mas no início foi desafiador. Eu me lembro, no primeiro ano, eu e minha esposa trabalhávamos de madrugada. Ali a Hyundai chegou em Piracicaba, né? A montadora coreana, e a gente, para botar arroz e feijão em casa, sonhando com a igreja, que hoje, graças a Deus, tem centenas e centenas de pessoas, mas na época era só eu, minha família, meu tio, minha tia, minha mãe e nós. A gente saía de casa 2 da manhã todo dia, eu e minha esposa, para poder trabalhar, e era um perereco, mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Já vivendo agora o melhor momento da minha vida, a igreja estabilizada, 3 cultos aos domingos, gente chegando sem parar, um ministério infantil espetacular, um ministério de louvor maravilhoso, batismo atrás de batismo. Numa quarta-feira eu estava saindo para acompanhar um amigo que pregaria num culto, e quando eu estou me secando, saindo do banho, eu percebi que tinham 3 manchinhas pequenas embaixo do meu peito.
como 3 bolinhas de gude, roxa. Eu olhei e fiquei um pouco preocupado, não pelas manchas, mas porque não eram as primeiras manchas. Uma semana antes, tinha aparecido aqui nessa canela uma mancha bem grande. E eu tinha ignorado, porque eu achei que eu tinha batido em algum lugar, e foi isso, e não tinha percebido. Mas quando eu vi aquelas 3 manchas aqui embaixo do meu peito, isso me chamou a atenção, porque eu falei, bom, aqui eu não bati. E eram 3 manchas bem, assim, do lado uma da outra. Eu liguei para esse amigo que iria pregar, desmarquei, falei, olha, vou dar uma corrida no hospital, ver um negocinho, não é nada, mas vou lá. E fui com a minha esposa. Quando eu cheguei no hospital, a primeira palavra do médico foi muito legal. Ele falou que possivelmente aquelas manchas eram estresse. E eu não sei se você ficou já feliz por ter alguma doença, mas eu fiquei muito feliz de ter recebido esse diagnóstico de estresse, assim, porque eu sei que a cura para o estresse é o quê? É férias, né? É folga. Falei, eu vou para a praia e ninguém vai poder nem reclamar, porque é sob prescrição médica. Mas o médico me disse, Aquiles, eu vou pedir só um hemograma para a gente desencanar e depois eu te libero. E quando o hemograma veio com alteração. Minhas plaquetas estavam baixas e isso trouxe uma certa preocupação. Plaqueta baixa pode ser tudo, pode ser um monte de coisa. As nossas plaquetas alteram. E pode ser dengue, pode ser, enfim, um monte de coisa. Inclusive ele me perguntou, você foi em chácara, você recebeu alguma picadinha, você lembra de alguma coisa? Eu não lembrava de nada. Enfim, eu vou cortar porque o testemunho é longo. Isso foi numa quarta-feira. Terça-feira seguinte, 7 dias depois, eu estava sendo internado às pressas com leucemia promielocítica aguda. Eu vim saber depois, só depois, que leucemia tem inúmeros tipos. Esse é um dos tantos tipos de leucemia e, infelizmente, o mais agressivo de todos os tipos de leucemia. Você já deve ter ouvido alguém que pegou leucemia e 30 dias depois estava morto. É essa leucemia, é essa que mata instantaneamente. Se não for tratado na hora, ela é fatal. E eu e minha esposa, então, naquela terça-feira de maio de 2018, vai fazer 2 anos agora, vimos nosso mundo desabar. Foi uma montanha russa antes de tudo isso. É estresse, é dengue, é infecção, é uma infecção viral, é um negócio, é outro, até, de fato, depois de internado, colherem líquido da minha medula e descobrirem essa doença. Só para você ter uma ideia, eles não fecharam o diagnóstico ainda e já começaram o tratamento, porque é um tipo de doença que não dá para esperar uma semana para... Só um detalhe importante nesse testemunho: quando o médico na terça-feira estava fazendo a minha internação, eu estava num hospital, seria internado no outro, ele me disse o seguinte: você vai sair daqui e vai para o hospital. Eu falei para ele, tá bom, vou passar em casa, pegar um pijama e vou para lá. Ele falou, não, você não vai passar em casa, pegar pijama, você vai sair daqui e vai para o hospital. Tamanha a gravidade e a agressividade da doença. As provas fazem parte da vida. Eu fiquei 36 dias internado, em isolamento total, numa área bem ruim do hospital, não podia receber visita, não podia ter ninguém. Eu conhecia 4 pessoas que também estavam internadas, ou foram depois da minha chegada lá. As 4 morreram durante o tempo que eu fiquei lá. As provas acontecem. E talvez eu esteja falando
para alguém aqui que esteja vivendo uma situação talvez não parecida com a minha, por ser uma doença grave como essa, mas todos nós na vida enfrentamos provas, às vezes na área financeira, às vezes em questões relacionais, problemas em casa, na luta contra um vício. E eu gostaria hoje de pensar com você nesse texto, como é que Abraão conseguiu vencer essa prova tão difícil que ele passou. Note que a prova não tem a ver com uma punição, a prova não tem a ver com uma questão de você ter feito alguma coisa errada ou não, pelo contrário, a prova, ela tem a peculiaridade de te colocar num patamar superior. Quando uma prova vem, ela vem para te aprovar, não para te reprovar. E eu, quando menino, muitas vezes eu pensava nos professores lá da escola, preparando a prova, e eu imaginava assim, sabe, uma reunião de bruxos, na sala de professores, cabeça infantil, né? Eu imaginava um caldeirão, e todas aquelas bruxas que eram minhas professoras, reunidas, pensando, como é que nós vamos acabar com eles? Como é que nós vamos acabar com eles e tal? Mas a vida me mostrou que as provas sempre vieram, não para acabar comigo, mas para me mudar de patamar, para me fazer experimentar uma nova dimensão, uma nova realidade, para me colocar numa nova série da minha vida. Eu gostaria de deixar 3 verdades postas para nós, já que as provas são inevitáveis e elas vêm, a gente amando a Deus ou não, a gente estando na igreja ou não, nós estamos falando do pai da fé, nós estamos falando de Abraão, não estamos falando de um picareta, não estamos falando de um cara que não estava nem aí para Deus, não, nós estamos falando de um homem que é conhecido na Bíblia como amigo de Deus, como alguém que quando Deus ia se apresentar, como por exemplo, se apresentou para Moisés, no chamado de Moisés em Êxodo 3, Deus disse para Moisés o seguinte: eu sou o Deus de Abraão. Você quer saber quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão. Deus se identificava como Deus de Abraão. Enfim, como é que a gente enfrenta as provas da vida para ser aprovado? Em primeiro lugar, nós enfrentamos as provas da vida de pé. Vamos repetir juntos? Diga assim: eu devo enfrentar as provações de pé. Você vai ver que a primeira expressão, quando Abraão recebe de Deus esse chamado, vai para o lugar que eu te mostrarei, oferece o menino em sacrifício, em holocausto, Deus o provando, a Bíblia vai mostrar aí, no texto que nós lemos, levantou-se Abraão. Levantou-se Abraão. Como eu disse, as provações são inevitáveis. Jesus Cristo disse: no mundo passais por aflições. Ele falou isso para quem, gente? Ele falou isso para os discípulos. Ele não falou isso para os seus inimigos. Ele falou isso para as pessoas que ele amava. Ele falou isso para as pessoas que o amavam. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições. Eu sei que a gente gosta de receber promessa de Deus. Sim ou não? Quem é que gosta? Eu amo. Essa é uma delas. No mundo a gente vai ter aflição. Mas o mesmo Jesus que disse que no mundo a gente vai ter aflição, ele disse o seguinte: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter prova, mas vai ter bom ânimo também na hora de enfrentar a prova. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, nós estamos começando o ano, e eu seria desonesto de chegar aqui e dizer o seguinte: cara, esse ano vai ser céu de brigadeiro, vai ser um mar de rosa. Não é verdade. As lutas fazem parte,
as dificuldades fazem parte, as provações fazem parte, mas meu irmão e minha irmã, quando elas vierem, enfrente-as de cabeça erguida. Abraão não enfrenta aquela prova rastejando. A Bíblia diz que ao ser provado, ele se levanta. Que coisa extraordinária, gente. Eu confesso para você, pastor Sandro, que quando estava esse chove não molha, de eu estar com leucemia ou não, até o último segundo, eu acreditei que aquilo poderia ser só um pesadelo. Você já viveu uma experiência assim na sua vida? Falou, cara, alguém vai me acordar. Não é possível. Comigo, eu nunca tive um resfriado forte na minha vida. Nunca tive. Nada. E de repente aparece essa suspeita e tal. Eu lembro de estar no hall de entrada da Unimed. E estava minha esposa, daqui a pouco minha mãe chegou, minha tia, alguns irmãos da igreja, e eu falei, cara, o Serginho Malandro vai aparecer aqui, o Ivolanda vai aparecer aqui, e vai falar que é uma pegadinha, só para dizer o seguinte, não, a gente queria saber se você vive o que você prega e tal, era uma brincadeira e tal. Falei, cara, não é verdade. A psicologia diz que isso, inclusive, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Quando uma tragédia vem, a primeira reação nossa é a negação, de dizer, isso não está acontecendo comigo. Mas eu me lembro que quando a moça do hospital chegou, e a enfermeira que me levaria para o quarto e me levou, quando ela colocou aquela pulseirinha no meu pulso, e ela falou, o senhor pode me acompanhar? Eu falei, é verdade. E naquele momento eu precisei tomar uma decisão. Já que é verdade isso, como é que eu vou enfrentar isso? E eu resolvi naquela hora, naquele dia e naquele momento, eu vou enfrentar isso de cabeça erguida. Eu vou enfrentar isso reclamando, me vitimizando, achando que Deus está me punindo, achando que a vida está sendo injusta. Eu não tenho respostas para as perguntas que eu tenho. Eu de fato acho que eu não merecia passar por isso. Eu estou triste, eu estou chorando, eu estou sem chão, eu estou achando um turbilhão dentro de mim. Eu tenho 3 filhos para criar, eu tenho uma esposa, eu tenho um ministério, eu tenho promessa de Deus, eu tenho sonho de Deus e tenho essa doença querendo me matar. Mas eu vou enfrentar isso de cabeça erguida. De cabeça erguida. Irmãos, não existe nada mais importante do que a maneira como você enfrenta. A questão da vida é essa. Não é tanto o que nos acontece, mas como nós enfrentamos aquilo que nos acontece. Qual é a nossa reação diante dos problemas, diante das lutas e diante das provas da vida? Que em nome de Jesus, diante dos problemas, das lutas e dos desafios que possivelmente eu e você teremos na nossa vida e na nossa trajetória, nós possamos enfrentar cada um deles de pé em nome de Jesus. Tem um texto bíblico que eu sou apaixonado, que é João capítulo 5, uma história conhecida que só João relata, paralítico no tanque de Betesda. Aquele homem estava enfermo há 38 anos, tinha uma paralisia, e quando Jesus chega ali, tinha uma multidão de cegos. Você conhece o texto? Jesus logo vai no paralítico. E a pergunta de Jesus para o paralítico é: você quer ser curado? Você quer sair dessa? Você quer vencer essa paralisia? E você se lembra da resposta daquele paralítico? Você sabe que uma pergunta direta exige uma resposta direta. Mas a resposta dele não é direta, não é sim nem não. A resposta dele é um discurso de vítima. Ele diz: Senhor,
Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, toda vez que eu vou, vai outro antes de mim. E quantas vezes na vida nós temos um discurso de vitimização preparado, dizendo: olha a minha situação, olha o meu histórico, eu já tentei tantas vezes, não consegui, ninguém me ajuda, as pessoas só pensam em si, e tal, e tal, e tal, e tal, tal. E falou tudo isso para Jesus. E ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não sentou do lado dele, porque tem gente que tem essa ideia de Deus, né? De um Deus que senta do lado e diz: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Não. Ah, está difícil? Ah, nossa. Jesus também não sentou e contou uma outra história difícil dele, porque tem gente que quando você conta uma tragédia, uma dificuldade para ela, o que ela faz? Ela conta outra tragédia para você dela também, para ver se alivia a sua, né? Minha mãe é assim. Eu me lembro uma vez, tive que trocar os 4 pneus do carro, e eu estava no momento que eu não podia trocar nada. E daí minha mãe falou assim para mim: eu queria ter carro para poder trocar os pneus. Pois é, Jesus não contou das dificuldades da vida dele para aquele paralítico. Sabe o que Jesus falou para aquele paralítico? Levanta, toma o teu leito e anda. Quando o anjo encontrou Agar, injustiçada, sozinha com o menino para criar, sem água para beber naquele deserto, chorando, o anjo não chegou para ela e falou: ei, Agar, a vida é dura mesmo. Não, eu não queria estar na sua pele. De fato Abraão não agiu correto, Sara também não é essa mulher maravilhosa que as pessoas acham. Não. Sabe o que o anjo falou para Agar? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Eu não faço a mínima ideia do que você está vivendo, mas uma coisa, em nome de Jesus Cristo, eu te digo hoje à noite: saia daqui de pé, levante-se. Talvez você chegou aqui arrastado, talvez você chegou aqui prostrado, mas o Senhor te quer de pé. A Bíblia diz que Abraão se levantou. Faz cara de profeta e diz para o seu vizinho aí, diga: fique de pé em nome de Jesus. Segundo lugar, quando as provas vêm, as dificuldades vêm, e elas vêm, infelizmente elas vêm. O texto diz no verso 4, ao terceiro dia, o que é que diz aí na sua Bíblia? Erguendo Abraão os olhos. Vamos repetir essa expressão juntos? Diga: erguendo Abraão os olhos. O verso de número 13 vai dizer: tendo Abraão erguido os olhos. Se em primeiro lugar a gente deve enfrentar as provações da vida de pé, em segundo lugar a gente deve enfrentar as provações da vida olhando para o alto, olhando para Deus, olhando para cima. Tudo aquilo, guarde isso, tudo aquilo que você focar vai crescer. Tudo aquilo que você der a sua atenção, der o seu olhar, vai crescer, vai tomar proporções gigantescas dentro de você. Se você focar no seu problema, se você ficar olhando para o seu problema vai crescer dentro de você. Mas se você focar no teu Deus, se você focar no teu Pai que está no céu, o teu Pai que está no céu vai crescer dentro de você. Sabe, uma das maiores tentações que uma pessoa que passa por um câncer ou uma tragédia qualquer, como essa que eu enfrentei na vida, é você manter a sua mente focada.
é você saber para onde você olha. Dias atrás, um colega pastor da cidade foi diagnosticado com um linfoma e ele me mandou uma mensagem sabendo do que eu passei, e eu falei para ele uma coisa só, eu falei: mantenha a sua cabeça no lugar, cuide da sua mente, porque o diabo vai fazer de tudo para perturbar a sua mente, para mexer no seu foco. Porque eu me lembro, ao chegar no hospital e começar, bom, o ambiente do hospital, você sabe que é um ambiente que já te mata, né? Os 2 primeiros dias eu fiquei internado junto com o senhor, que acabou falecendo, e, enfim, daqui a pouco eu estou recebendo quimioterapia, aquilo que eu vejo no meu corpo, as mudanças, me entristecem. Meu braço, a leucemia afina o sangue, meu braço ficou inteiro roxo, não tinha mais lugar para pegar veia, eles estavam querendo fazer acesso no pé, enfim, aquilo que eu via era assustador. A minha barba começou a mudar de cor, ficou vermelha, inchado, eu não conseguia trocar de roupa sozinho, minha esposa precisava me ajudar para colocar o pijama. Se você foca nisso, você está perdido. Eu conheço gente que quando tem uma doença ou qualquer outra coisa, vai para o Google. Conhece gente assim? Não? Começa a ver o histórico, quantas pessoas morrem, depoimento de pessoas que partiram, de familiares que não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa, na hora da prova e da dificuldade, não foque na dificuldade nem na prova, foque no teu Deus. Olha para o alto, sabe por quê? O salmista diz que é do alto que vem o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Abraão sabia muito bem disso, porque os anos lá atrás estavam passando, o filho prometido não chegava, e a Bíblia diz que um dia Deus só tirar ele da tenda, dizer: Abraão, vem aqui para fora. Fala o seguinte, Abraão, você está sendo consumido pela realidade que é dura, olhando demais para a sua incapacidade de gerar, para a incapacidade da sua mulher de gerar. Faz o seguinte, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se é que você pode. Sabe de uma coisa, Abraão? Assim será a tua descendência. Irmãos, quando nós focamos em Deus, quando nós focamos no alto, a presença de Deus começa a crescer dentro de você. Você não foca na dívida, você foca no provedor. É impressionante que você vai ver, segundo Reis capítulo 4, aquela viúva que chega com uma dívida enorme, Eliseu ajuda ela a focar não naquilo que ela não tem, mas a focar naquilo que ela tem. Ele pergunta: o que é que você tem em casa? É insignificante? Tá, para o mundo é. Mas uma botija de azeite nas mãos de Deus pode realizar milagres. Jesus não focou na fome do povo no deserto. Jesus focou no quê? Nos 5 pães e 2 peixes, naquilo que tem. Ele pegou e ergueu para o alto, abençoou. E a Bíblia diz que ele levantou os olhos para o alto e diz: Pai, graças eu te dou. Ele fez a mesma coisa na frente do túmulo de Lázaro. Seu foco não estava na morte, seu foco estava no ressuscitador. Hoje eu quero que em nome de Jesus você saia daqui olhando para cima. Olhando para cima, chega de olhar para o que as suas emoções estão dizendo. Tem gente que vive tanto: mas eu estou sentindo isso, mas eu estou sentindo que não vai dar certo, eu estou sentindo. Quando Jairo, preste atenção nisso, porque é uma chave que pode virar a sua vida. Quando Jairo estava indo junto com Jesus para sua casa, a menina estava enferma, lembra do texto? A Bíblia diz que chegaram pessoas da casa de Jairo,
e disseram para Jairo o seguinte: não incomodes mais o mestre, a menina está morta. Preste atenção nisso. Uma informação chegou. A Bíblia diz que, sem acudir a tais palavras, Jesus disse para Jairo, no mesmo instante, na mesma hora em que Jairo ouviu: não incomodes mais o mestre. Quer dizer, não adianta mais lutar, não adianta mais acreditar, não adianta mais orar, não adianta mais falar com Deus. O milagre não vai acontecer, a menina já morreu. A Bíblia diz que no mesmo instante Jesus disse para Jairo o seguinte: não temas, crê somente, ela viverá. Agora é o seguinte, preste atenção nisso, Jairo precisa tomar uma decisão. Para onde olhar? Para onde colocar sua atenção? Na realidade nua e crua, de que a menina estava morta, de que não adiantava mais, porque não se engane, os homens que trouxeram a notícia não estavam mentindo, era verdade. Era verdade, a menina de fato estava morta. Mas também era verdade que se ele vencesse o medo e se ele ativasse a sua fé, o milagre iria acontecer. Sabe, gente, guarde isso, fé não é negar a realidade, fé é transformar a realidade. Eu vou repetir, fé não é você negar a realidade, você fingir que algo não está acontecendo, mas fé é você acreditar que a realidade que você está vivendo pode ser transformada pelo poder de Deus. Jairo naquele momento tomou uma decisão, e tomou uma decisão correta. Eu vou dar a minha atenção, eu vou colocar o meu olhar naquilo que Jesus disse. Ah, irmão, se a gente sair daqui hoje prestando mais atenção naquilo que Deus fala, do que naquilo que as nossas emoções dizem, naquilo que a realidade diz, naquilo que os nossos críticos dizem, naquilo que as pessoas estão falando, naquilo que o plano econômico do governo, o diagnóstico diz, nós sairemos vencedores, porque o céu tem um sim e um amém liberado sobre a sua vida e a sua história, em nome de Jesus. Saia daqui olhando para o alto. Mais uma vez, faça a cara de profeta e diga para o seu vizinho aí: saia daqui olhando para o alto. Olhando para o alto, olha para Ele. Alguém pode dizer glória a Deus por isso hoje? Terceiro e último lugar. Esse texto é riquíssimo e teria inúmeros ensinamentos, mas eu quero deixar mais uma última coisa, que eu creio que tem muito a nos ensinar. No verso 5, diz que depois de um tempo de caminhada, Abraão olhou para os seus empregados, ele estava indo com os empregados e animal e tudo, e ele falou o seguinte para ele: olha, esperem aqui, fiquem aqui, eu e o menino iremos. Você lembra que Deus tinha pedido para ele levar o menino para o monte e fazer o que com o menino, gente? Sacrificar, matar o menino. E Abraão diz o seguinte para os seus empregados: fiquem aqui, porque eu e o menino iremos, e havendo adorado, voltaremos. Iremos, e o quê? Voltaremos. Você sabe que foi exatamente esse versículo que Deus colocou no meu coração quando eu estava entrando no quarto do hospital. Nós iremos, mas nós voltaremos. Terceira lição: ao passar pela prova, ao passar pela luta, passe com a certeza da vitória. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: passe com a certeza da vitória.
Eu não estou falando sobre o que você sente, eu não estou falando sobre o que as suas emoções dizem, mas eu estou falando sobre o que a sua fé te traz. Fé é certeza, fé é convicção. Abraão disse o seguinte: eu vou junto com o menino, mas eu e o menino vamos voltar. Vamos voltar. Ô, gente, a vida cristã não é um jogo que a gente entra, dá o nosso melhor e vê se vai dar certo ou não. Não se trata de cartas, não é Mega Sena, não se trata disso. Nós entramos numa batalha já sabendo qual é o resultado dela. Você não sabe disso? Leia Apocalipse 21 e 22 e veja como tudo isso termina. Tudo isso termina com a igreja triunfante, num lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá noite. Nós servimos a um Deus que já nos garantiu. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Enfrente a dificuldade dentro dessa perspectiva. Hebreus 11 diz que Abraão sabia, inclusive, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. É interessante você saber que até então, aliás, até 1 Reis 17, que é séculos depois, nenhuma história de ressurreição havia sido registrada na Escritura. Mas Abraão sabia que Deus era poderoso para fazer uma coisa inédita na vida dele. Quando Josué foi cercar Jericó, existe uma palavra de Deus para Josué. Antes de ele entrar, Deus disse para ele o seguinte: entreguei Jericó nas tuas mãos. Coloque assim as suas mãos para receber. Deus está entregando os teus adversários nas tuas mãos em nome de Jesus. A batalha nem começou e nós já sabemos qual é o resultado dela. Eu me lembro quando eu era menino, fui assistir Titanic no cinema. Quem foi? O resto era tudo crente, né? Estava orando. Eu lembro que eu fui lá. Foi eu e meus amigos de classe. A gente devia ter 11, 12 anos. Eu só tenho cara de velho, viu, gente? Eu sou novo. E aquelas filas enormes. O filme foi a maior bilheteria até então. E eu me lembro que estava uma turma nossa entrando no cinema e tinha uma galera saindo. E quando tinha uma turma saindo, tinha uma amiga minha em prantos. Porque mulher é assim, né? Em filme, quando não está dormindo, está chorando, né? É sempre assim. Isso aí na sua casa, mas em casa é assim. Ontem eu falei: e aí, Dani, vamos assistir um filme? Daí eu olhei para a cara dela e falei: não, deixa quieto. Eu sabia que eu ia ser deixado de lado nos primeiros 15 minutos e ela ia dormir. Mas eu lembro que minha amiga Fernanda estava em prantos e ela veio na minha direção, estava com o ticket para entrar. E ela me deu um abraço, ela falou: Aquiles, você não vai acreditar. Ele morre no final. Agora, pensa no ânimo do você entrar para assistir um filme que você sabe que no final vai dar tudo errado. Eu só entrei porque eu já estava com o papelzinho na mão. Se eu tivesse que comprar, eu falava: não, vou assistir, vai terminar em tragédia. Mas a nossa vida não é assim. A mulher de Jó, por um momento, pensou em rasgar o papelzinho e acabar com tudo. Ela falou para Jó: você está doido continuar amaldiçoa o teu Deus e morre, já tira a sua vida, acaba com tudo isso. Mas Jó sabia de uma coisa, e ele disse o que ele sabia:
eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o meu Redentor vive, e melhor do que isso, eu sei que ele vai se levantar. Jó sabia como tudo aquilo iria acabar. E o verso 10 do capítulo 42 diz como tudo aquilo acabou. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Ele deu o dobro de tudo quanto antes havia possuído. Jó 8,7 tem sido uma direção de Deus para o meu coração. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu vou repetir, o teu começo parecerá modesto, mas o teu futuro será de grande prosperidade. A Bíblia, na versão A Mensagem, traz a seguinte frase nesse texto: ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Gente, eu encerro aqui dizendo para você que, assim como Abraão passou por aquela prova e passou provido por Deus, porque Moriá não é um lugar de morte, Moriá é um lugar de provisão. Eu vou repetir, Moriá é um lugar de provisão. Essa prova não vai matar você. Essa prova não vai matar seus sonhos. Essa prova não vai acabar com você. Essa prova vai te promover. Eu saí do hospital, terminei o ciclo todo de quimioterapia, e um mês depois eu já estava viajando, pregando, voltando para a minha vida normal. Eu faço acompanhamento periódico, né, que é normal nesses 2 anos seguintes, tem mais 1 ano apenas, e os exames não mostram mais absolutamente nada, para a glória do Senhor. Eu tenho recebido mensagens, inúmeras mensagens, até por causa do livro, de pessoas. Esses dias, o chefe de uma enfermeira lá de Ribeirão Preto leu o livro. Ela falou: pastor, continue testemunhando, porque nos meus anos de experiência aqui no nosso hospital, ela trabalha na área de oncologia do hospital, ela diz: eu nunca vi um paciente sobreviver com esse tipo de leucemia. Todo lugar que eu vou, eu comprovo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu creio que Deus tem vitória para a sua vida. E eu gostaria de orar por você. Talvez você chegou aqui no meio do seu Moriá, no meio da sua jornada, mas saia daqui hoje com a certeza de que você vai voltar, e não vai voltar sozinho, vai voltar provido pelas mãos do Todo-Poderoso. Fica de pé para a gente orar junto hoje à noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de eu orar, se você quiser no final, minha esposa vai estar lá. Esse livro chama 7 Dias, a maior batalha da minha vida. Tem o testemunho em detalhes. Irmãos, eu não tenho saído pregar para vender livro, graças a Deus eu não preciso. Tanto é que esse livro custaria R$25, a gente tem vendido por R$10. Por R$10. Se você no final quiser tá lá, leve. Não é um livro para quem está doente, é um livro de esperança. É para você, é para uma leitura extraordinária, fácil. Quem senta para ler, lê num tapa. Tem fotos também da internação, vai abençoar muito o seu coração. E tem um devocionário nosso lá, que nós fizemos na nossa igreja, de 365 dias, um texto bíblico, uma oração, R$20. Se você quiser levar no final, você pode levar. Eu gostaria, pastor, dá tempo de orar? 2 minutinhos?
de orar por pessoas que chegaram aqui hoje precisando se levantar, precisando seguir em frente. E eu quero pedir ao bom Deus que segure a sua mão e te faça continuar e te faça avançar em nome de Jesus. Amém? Se Deus falou com você hoje, só se Ele falou, eu vou pedir para você sair do seu lugar, chegar aqui no altar junto comigo. Isso, eu quero orar por você. Obrigado. Talvez você estacionou, parou em algum lugar, talvez até uma queda sua, eu não sei. Mas hoje chegou a hora de seguir em frente. Hoje chegou a hora de continuar. Tem uma provisão de Deus preparada para você. Do outro lado desse monte, os seus olhos talvez não estejam vendo. Não tem problema, você não caminha por vista, você caminha pela fé. Não tem problema que as suas emoções estejam contrárias, você não caminha por aquilo que você sente, você caminha por aquilo que você acredita. Eu quero que em nome de Jesus você feche seus olhos e coloque a sua mente, o seu coração no céu, no trono, porque o trono continua ocupado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, continua no controle de toda essa situação. Talvez você percebeu que as coisas fugiram do teu controle. Deixa eu dizer algo para você, não tem problema. Quem controla o teu barco é Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por tua palavra liberada. Quero te agradecer e te louvar pela direção liberada. Quero te agradecer e te louvar porque, ó Deus, as lutas não vieram para nos destruir, as lutas vieram para nos fortalecer. Sairemos melhores, sairemos mais providos, mais abençoados de tudo isso. Pai, se não temos todas as respostas, uma resposta nós temos: o Senhor é Deus que nos concede vitória. O Senhor tem cura para a enfermidade, o Senhor tem provisão para o necessitado. Ó Deus, eu peço que seja assim na vida deste homem, na vida dessa mulher, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Não é hora de desistir. Você está mais perto do que você imagina. Dê um abraço em 3 pessoas aí, diga: você está mais perto do que você imagina. Pastor Sandro, obrigado, Deus abençoe. Deus, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Você crê, levante a sua mão para o alto, adore a Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Se eu fosse você, eu levava um livro, R$10 não dá nem 2 pastéis, eu já peguei o meu já, ele entrou, já peguei o meu. Se você levava um ou dois para abençoar a vida das pessoas, porque hoje é difícil você ver um milagre andando por aí, amém? E quem estava prestando atenção, eu vi Deus falando com 2 pessoas aqui claramente. Se essas pessoas
horas, vai ser algo assim. Convide uma pessoa, não seja egoísta. A Bíblia diz que a bênção de Deus, cara, ela nos enche, ela transborda a ponto de abençoar outras pessoas. Então, você vai ser abençoado, traga mais uma pessoa para ser abençoado, em nome de Jesus. Elton, obrigado meninos, vocês são de casa, Deus continue abençoando sua vida, 2 gerações aqui se encontrando, aleluia, e que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. 9 horas, escola bíblica dominical, amanhã nós vamos começar, eu vou estar dando aula no curso, para quem quer se tornar novo membro da 8ª igreja, você que faz parte, você que frequenta essa igreja, mas veio de outra igreja, e quer fazer parte dessa igreja, na minha sala amanhã, e a sala também de batismo também, amém? Vamos agradecer a Deus, porque amanhã tem mais. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida, Pai, abençoa a vida do Elton, abençoa a vida dos meninos que estão tocando aqui, do pastor Aquiles, ó Pai, que ministrou a palavra, da tua igreja que está aqui reunida nessa noite em peso, Pai, e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre, que você diga, aleluia!